Boa tarde a todos, que possamos todos passar esses breves momentos aqui com Jesus, deixar todas as nossas dificuldades lá na rua, procurarmos ficar só aqui dentro, prestando atenção na palestra, para que possamos realmente receber tudo aquilo que aqui nós viemos buscar. Então, como sempre fazemos, temos que começar com a nossa prece como de hábito. Elevemos então os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores da casa, para que possamos todos juntos, encarnados e desencarnados, absorver essas bênçãos, essas energias benfazejas, que tanto nos beneficiam e que tanto nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos entender também o Teu Evangelho, que possamos colocá-lo em prática lá na rua, dentro das nossas necessidades e as nossas dificuldades. Envolve também, Senhor, a nossa Marinês, para que ela possa desenvolver tudo aquilo que ela trouxe do Teu Evangelho para nos mostrar na tarde de hoje. Certos de que já estamos envolvidos, que já estás entre nós, pedimos licença e abrimos os trabalhos da tarde de hoje. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Estamos mais uma tarde de estudos, à luz da doutrina espírita. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E nós, aqui hoje, nessa tarde, vamos refletir mais especificamente sobre a justiça das aflições, nos itens 1 a 3. E Kardec já abre esse capítulo com as palavras de Jesus, que estão contidas lá no Evangelho de Mateus e de Lucas. Então, no Evangelho de Mateus, ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino de Deus. Agora, o Evangelho de Lucas, também sobre essas bem-aventuranças de Jesus, ele nos diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que agora riem, porque irão gemer e chorar. Então, essas são algumas das bem-aventuranças, e nós, para entender, primeiro, nós temos que saber qual é o significado dessa expressão bem-aventurado. Então, bem-aventurado significa ser feliz, abençoado. E aí, nesse capítulo, nesse estudo de hoje, então, nós vamos refletir quando, como e por que os que sofrem aflições merecem ser bem-aventurados. Nós costumamos perguntar muitas vezes, na nossa vida, onde está Deus, onde estão os espíritos protetores, quando nós assistimos ou até mesmo nós passamos por situações dolorosas que surgem no caminho da nossa vida. São os desastres, as provações, as enfermidades, aquelas que são mais prolongadas, os flagelos inesperados, E isso tudo nos provoca indagações aflitivas. Então, nós perguntamos, mas onde estão os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como que eles não puderam prevenir certos acontecimentos que nos parecem calamidades desastrosas, não é mesmo? Porém, quando nós vemos alguém que está sendo submetido aos mais duros entraves, nós não devemos supor que esse alguém, ou até mesmo nós que estejamos passando,
que nós estejamos esquecidos por parte dos benfeitores espirituais, porque eles nos acompanham na marcha o tempo todo. O amor que Jesus veio nos ensinar, ele traz 2 aspectos que nós devemos ter em mente que são muito importantes. O primeiro, o conhecimento das leis de Deus, que tudo é regido e todos são regidos por essas leis de Deus. E depois, um segundo aspecto também importante, que é uma conduta que nós devemos ter de acordo com esses exemplos que Jesus veio nos trazer. Quando nós conhecemos os ensinos de Jesus, cada homem vai fatalmente acabar assimilando valores, virtudes, tais como a paciência, a resignação, a aceitação. Agora, isso não quer dizer que seja passivo. Eu aceito porque é lei de Deus e eu fico com os braços cruzados. Não, é aquela resignação, mas com ação, que eu faço aquilo que está ao meu alcance. E quando a pessoa, então, vai assimilando e desenvolvendo essas condições, através do amor que cobre a multidão dos pecados, isso prova que ele já está aprendendo a lidar com as dificuldades, com as vicissitudes. Tudo o que o Criador espera dos seus filhos é o aprendizado das suas leis. É para isso que ele nos criou. Nós renascemos para evoluir. E como evoluímos? Nós evoluímos ou progredimos à medida que nós vamos conhecendo essas leis divinas e vivendo de acordo com elas. Os momentos difíceis que nós passamos hoje são resultado do que fomos ontem. Mas se nós procurarmos passar esses períodos com resignação, com amor, procurando vivenciá-los de uma maneira mais serena, mais fraterna, aprendendo com essas lições que essas dificuldades se apresentam em nossa caminhada, com certeza nós nos enquadraremos nos bem-aventurados que Jesus fala. É preciso que se valorize cada momento da nossa vida, mesmo que sejam de muita dor, oriundo das enfermidades, das desavenças familiares, do abandono, da carência material, sempre fazendo a nossa parte, nos esforçando para buscar com toda a nossa energia as soluções para os problemas, dentro das possibilidades de cada um de nós, porém, sem esmorecer, tendo a grande certeza que a infinita bondade do Senhor da vida vai sempre amenizar o nosso sofrimento à medida que nós vamos nos enquadrando nas suas leis, que são sábias, porque Deus é toda sabedoria. Se aceitamos Jesus como o Espírito mais perfeito, enviado por Deus para auxiliar os homens aqui na Terra, nós iremos entender essas bem-aventuranças como uma promessa para a vida além da morte. Se nós pensarmos que a vida termina com a morte do corpo, as palavras de Jesus não terão o menor sentido, né? Serão promessas vãs. Então, assim, Jesus deixa bem clara a ideia da imortalidade da alma, da vida futura após essa. E se pensarmos em vidas sucessivas, através das quais o espírito imortal vai evoluindo e se aperfeiçoando, nós podemos ver então nessas palavras também a lei de causa e efeito, que juntamente com a imortalidade da alma tornam possível o cumprimento dessas promessas. A lei de causa e efeito, que se cumpre através do princípio da reencarnação, é a chave para compreendermos esses ensinos de Jesus, destacando a justiça de Deus, que funciona sempre para cada ser humano, de acordo com o seu entendimento, e que vai dar a cada um
segundo as suas obras. Os que sofrem hoje poderão ser recompensados no além e dispensados em próximas reencarnações de determinados sofrimentos, visto que não vão precisar mais deles para o seu desenvolvimento espiritual. Por exemplo, um homem que nessa existência tem grande fortuna, é abastado, e ele já aprendeu a usar esse dinheiro, não só em seu benefício, mas em progresso da comunidade, do próximo mais necessitado, dos seus irmãos carentes. Ele não precisa mais passar pela prova da miséria, da pobreza, né? Ele já aprendeu aquela lição, a não ser que ele queira, numa próxima existência, como missão. As desigualdades socioeconômicas entre os povos, entre os habitantes de um mesmo país, até de uma mesma cidade, vão nos mostrando a imensa injustiça que existe entre os homens na Terra, dando motivo para aquelas perguntas costumeiras que nós fazemos. Por que uns nascem na miséria, enquanto outros já nascem, como a gente diz, no berço de ouro, né? Por que para uns tudo é tão difícil, enquanto para outros parece que a vida flui? A gente diz, aquele ali nasceu com a boa estrela, né? Por que nós chegamos a pensar o mal, às vezes até parece ser mais recompensador do que o bem? Aí nós vamos nessa linha de pergunta, né? Por quê? Por quê? Quando o melhor, quando nos acontece, seria para quê? Qual é o motivo? Né? E não encontrando a justificativa para essas aflições, muitos então concluem que esses fatos que são tão comuns no nosso meio desmentem a justiça divina. Não, Deus não é justo. Deus privilegia um em detrimento de outro. Então, são aquelas pessoas que acabam negando a existência de Deus, não aceitam a imortalidade do espírito e consideram que tudo que existe, sentimentos, emoções, inteligência, criatividade, tudo provém da matéria, do cérebro. Esses são os chamados materialistas. Agora, aquele que acredita, que aceita a existência de Deus e deposita nele toda a sua confiança, ele já tem condições de compreender as aparentes injustiças do viver na Terra. Ele vai lutando para que desapareçam um dia, através sempre da vivência da lei do amor. Essa vivência da lei do amor é a única capaz de trazer a paz e a felicidade aos habitantes da Terra. Quem aceita Deus como a causa primária de todas as coisas, vendo na sua própria obra, no dinamismo da vida em todos os seres vivos, não pode deixar de considerá-lo nos seus atributos que são infinitos, né? Atributos de perfeição, de inteligência, de bondade, de justiça infinita. Então, ele não vai poder atribuir a ele, a Deus, a injustiça que é dos homens. E por isso que Kardec coloca lá nesse capítulo o seguinte: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo. As causas das aflições são de duas origens: as atuais, dessa existência, e as anteriores, consequências de atos de vidas passadas, sempre então originadas por aquele que sofre as consequências, os seus efeitos. Nós temos que ter em mente que se a nossa capacidade abrange 60, 70, 80 anos ou mais de vida, Deus, que é o Senhor da vida, Ele já nos acompanha
através das numerosas existências passadas. Existências que conservamos agora, temporariamente esquecidas. O Pai Criador, que enviou Jesus para nos guiar até Ele, conhece, assim como o seu Filho, o montante das nossas necessidades de hoje e de amanhã. Assim, a providência divina possui os recursos, os mecanismos, os caminhos que são justos e sábios para alcançarmos o auxílio àquele que realmente nós necessitamos. Quando encarnados no plano físico, se estamos numa condição de enfermos, nós costumamos implorar do céu a dádiva da saúde física, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasga as entranhas, né? De maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual da nossa vida cotidiana. Nós rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo aquela concepção com que imaginamos que seja essa felicidade. Mas nós temos que lembrar que nós somos todos portadores de certos defeitos. E esses defeitos nos impediriam de acolher essa tal felicidade, como nós desejamos, sem nos comprometer, sem agravar as próprias dívidas. E aí Deus, em muitos casos, nos envia primeiro, antes dessa felicidade que nós pedimos, o espinho da provação, que nos permite a experiência necessária para receber, então, essa felicidade em momento oportuno, no momento que Deus nos permite. Assim como se determina, então, o recurso da cirurgia para aquele corpo doente, antes de restaurar a saúde. Muitos de nós, talvez, experimentamos grandes dores. Mas se nós não permanecermos vigilantes no aproveitamento da luta, esses dissabores correrão inúteis. Se nós não buscarmos o real sentido daquela aflição, nos perguntando, para que serve? O que essa dor, essa aflição está querendo me dizer? Porque nós, se estivermos atentos, nós recebemos os sinais, seja do corpo físico, no caso da doença física, ou da alma. Então, cabe a nós guardar dentro do nosso íntimo uma atitude adequada ante os desígnios do Pai Maior, avançando segundo o roteiro que nos traçou a lei divina. Sem essa posição espiritual de sintonia com o Pai Criador, é muito difícil alguém agir com proveito. Vejamos no caso da oração. A prece, ela não vai retirar de imediato os quadros daquela provação que nós estamos atravessando, mas renova-nos o espírito, nos dá encorajamento, nos dá força, a fim de que nós então venhamos a sublimar essas aflições. Mesmo que façamos uma pequenina luz, uma pequena oração, um movimento, esses quadros já começam a se modificar. Quando a dor escurece os horizontes da alma, nos privando da serenidade, da alegria, tudo parece escuridão a nos envolver e nos sentimos derrotados irremediavelmente, induzindo-nos ao desânimo, nos levando muitas vezes ao desespero. Se nesse momento elevarmos o pensamento numa prece, os fios invisíveis da confiança, da proteção e do amparo, eles nos chegam e nos ligam o nosso ser à providência divina. A dor é uma lei de equilíbrio e educação, porque tudo o que vive no mundo, neste mundo, a natureza, os animais e os homens sofrem. E todavia, nós estudamos, aprendemos e sabemos que o amor é a lei do universo.
que rege o universo, e que foi por amor que Deus formou os seus seres. Ele não nos criou para o sofrimento. Vejam bem, o sofrimento, a aflição, é o resultado das nossas ações, dos pensamentos equivocados, daqueles caminhos errados que nós tomamos pela nossa ignorância, muito mais por ignorância do que por maldade. Sempre nos lembrando que nós estamos ainda no segundo degrau da escala evolutiva, né? Estamos nos encaminhando para a regeneração, mas nós recém saímos do primitivo. E aí esse fato termina estabelecendo uma contradição aparentemente horrível e que perturba muitas pessoas que se deixam levar pela dúvida, pelo pessimismo, né? Mas vamos ver assim, a situação do animal. O animal, ele está sujeito ao sofrimento todos os dias pela luta da sobrevivência, o tempo todo. Por toda a natureza, nas florestas, nos ares, nas águas, por toda parte se desenrolam dramas que muitas vezes até nós não observamos, mas podemos lembrar das tempestades, do calor intenso, né, como o que nós passamos ontem, e que às vezes vem o incêndio, o fogo destruidor, para depois tudo brotar novamente. Lembrando que a lei de destruição é uma lei divina que está lá no Livro dos Espíritos. E quanto à humanidade, a nossa história é constituída de lutas sangrentas. Através dos tempos, por cima dos séculos, rolam as tristes narrativas dos sofrimentos humanos. E, dessa forma, nós estamos vendo que a dor segue os nossos passos, né? Ela nos espreita em todas as voltas do caminho. E aí, diante disso, o homem faz aquela pergunta. Afinal, por que existe a dor? Aí, então, entram as bem-aventuranças de Jesus. Quando ele nos diz, bem-aventurados os que choram e serão consolados, ele está se referindo que são aqueles que sofrem as suas provações ou expiações, que fazem parte do nosso mundo, com resignação e paciência, isto é, aceitam o sofrimento sem reclamar. Vocês já devem ter ouvido, né? Muitos jovens que dizem, aceita que dói menos. É essa situação, né? Porque aqueles que sofrem, que reclamam, que blasfemam contra Deus, né? Esses não terão esse consolo prometido por Jesus. E aí nós vamos pensar, mas então por quê? Isso aí é uma punição que ele não vai ser consolado? Nem todos os aflitos serão consolados. Por quê? Porque tem aquelas pessoas sofrendo as aflições, mas que elas impõem medidas para serem atendidas. Elas colocam condições e esperam que seja este ou aquele resultado com que elas acham que devem ser satisfeitas. Determinam todas as condições para alcançar essa felicidade, para sair dessa aflição que está passando. Um exemplo básico, quando a pessoa se coloca numa aflição e ela diz assim, eu só vou ser feliz quando? Quando eu tiver um dinheirinho para me comprar a casa na praia, quando eu tiver um dinheirinho para comprar a minha casa, para trocar de carro, eu só vou ser feliz quando eu ver os meus filhos encaminhados na vida, trabalhando, ganhando bem. Vejam que não é que não se deva querer. O progresso também faz parte da nossa vida, mas não a aflição, o desespero, a revolta. Porque dessa forma, com esse pensamento, nós vamos transferindo essas oportunidades que são de crescimento. Nós adiamos as benesses e, desse modo, vamos sofrendo. Quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, como que a pobreza, a fome e as lágrimas podem ser um símbolo de alegria ou de uma condição feliz? Quando forem compreendidos no campo do espírito, isto é, as condições atuais são vividas para a aquisição das virtudes que geram a felicidade no espírito. As situações da encarnação são sempre temporárias e servem para a construção permanente do bem no espírito. São aqueles que padecem perseguições, que sofrem as injustiças,
em função das desigualdades dos homens e não têm os seus direitos respeitados. Os bem-aventurados os pobres, porque receberão o reino dos céus. São aqueles desprovidos do bem material e que não reclamam da miséria que experimentam. É aquele que mesmo na condição de penúria ele procura trabalhar, ganhar o seu pão honestamente, né? São aqueles que alcançam a prática do bem e essa é uma oportunidade de elevação espiritual. Porque o reino dos céus não é um lugar específico no mundo espiritual. É antes um estado de espírito que nós devemos carregar, né? E também levará os desencarnados para uma condição melhor na espiritualidade. Os que têm fome serão saciados. Esses são os miseráveis que estão em todas as partes da terra e não possuem o acesso ao alimento, nem do corpo físico, nem da alma, nem para si, nem para os seus. E quando Jesus diz, manzai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação, ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Se levarmos ao pé da letra, mas então, todo rico tem que ser amaldiçoado? Não. Esse alerta que Jesus está fazendo são para aqueles afortunados que utilizam aquilo que receberam exclusivamente em benefício próprio. Não empregam a sua riqueza em benefício do próximo. São aqueles que sorriem na loucura da posse, que enriquecem muitas vezes de modo ilícito, que nunca satisfazem a sua cobiça, sempre querem mais e mais, são muitas vezes aplaudidos pelas massas, admirados. Oportunamente, eles serão tomados pelas lágrimas, pela escassez, pelo tormento. É a lei de causa e efeito. Então, estes que têm a sua consolação no mundo, eles já receberam aqui na terra o seu pagamento. Deus não lhes deve mais nada. Ao contrário, eles são devedores da lei e irão se ajustar com essa lei. Pode ser começar já nessa existência ou na próxima, de acordo com a sua consciência que vai lhe cobrar. E quando Jesus diz que somente na vida futura é que os aflitos poderão desfrutar das compensações prometidas por ele. Por quê? Porque sem as limitações do corpo físico é que nós vamos poder experimentar as verdadeiras alegrias, que nem os maiores prazeres da terra podem nos dar. Mas não teremos só aflições, nós já podemos começar a ter momentos felizes aqui na terra, momentos de alegria, quando nós praticamos o bem, já vamos experimentando. Nós podemos afirmar que nós somos hoje o resultado de todas as encarnações anteriores. Porque vamos raciocinar juntos. Se as bem-aventuranças falam da justiça como sendo um atributo de Deus, como é que nós vamos entender, então, tanto sofrimento neste mundo do qual nós fazemos parte? Mas aí vamos pensar, se Deus é justo, e Ele é justo, tudo o que deriva das suas leis também deve ser. Jesus veio à Terra, enviado pelo nosso Pai, e trouxe o conhecimento dessas leis, através da sua conduta de maior mestre da Terra, nos consolando, nos ensinando através de parábolas, consolando os aflitos. Depois, os Espíritos chegaram através do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, detalhando todo esse conhecimento, né? Eles nos explicam, então, que a lei de causa e efeito que hoje nós colhemos são os resultados de atos passados, tanto os realizados na presente existência, como em existências anteriores. Assim, todos nós recebemos o que nos é de direito, de acordo com os nossos atos, com as nossas obras. Esse é o conceito da justiça. E como chegou o nosso tempo, eu teria mais coisa para falar, mas eu só quero então repartir com vocês, compartilhar uma página que eu achei do Espírito Emmanuel, do livro Tocando o Barco através de Chico Xavier. O título é Sustentação. Por maior que seja a prova, não te afastes de Deus. Pode a estrada ser fria, no entanto, Deus te aquece.
Sentes que há sombra em torno, Deus, porém, te ilumina. Se te notas sem força, eis que Deus te sustenta. Nos piores conflitos, Deus te oferece o descanso. Não desistas do bem. Deus não te faltará nunca. Então, essa era a nossa mensagem para a tarde de hoje. Agradeço a atenção e vamos permanecendo, então, em paz, aguardando o nosso momento de preces e irradiações.